Bom, eu acho que a gente aí tem duas situações diferentes, né? O que vem se retratando as eleições municipais e o que vem se retratando, a diferença que foram as eleições presidenciais. Eu entendo que será um reforço muito importante para ambos, mas a gente tem aí uma certa disparidade, né? Do peso, o que foi a eleição do atual presidente nas eleições presidenciais e o quanto está representando agora nas municipais. Eu acho que esse corpo a corpo faltou, né, no começo, muito com mais intensidade. Então, a gente, de ambos, na verdade, né, em relação ao apoio aos candidatos que apoiam. Então, eu acho que a repercussão talvez influencie, mas eu acho que é muito pouco, sendo bem pragmática, porque a gente já está, quem teve que decidir já definiu, o que faria a diferença eram os candidatos que foram derrotados no primeiro turno, ter um posicionamento claro, estar em palanque, acompanhar, vocalizar votos, é isso que faz diferença na eleição municipal, né? Essa mescla de planos, de projetos eleitorais anteriores. Então, teria que ter um posicionamento muito claro para a gente ter uma diferença dos eleitores que foram e dos candidatos que foram derrotados no primeiro turno. Então, teria que ter muito mais intensidade essa segunda campanha. Então, vamos aguardar, porque sempre é uma caixinha de surpresa, né? Infelizmente, o presidente Lula teve um acidente, então não se sabe efetivamente se ele estará presente ou não, né? Dado o acidente que aconteceu no dia 19, que foi amplamente divulgado, mas eu acredito que a gente aí tem um cenário ainda complexo, não muito definido, em relação principalmente aqui a São Paulo. O presidente Lula ele participou de uma live com o Guilherme Boulos, os dois lado a lado ali. Teve até aquela. Acabou virando manchete também, a brincadeira que o presidente Lula fez com a cor da meia do Guilherme Boulos, mostrando ali, de certa forma, que eles têm essa sintonia, eles têm uma harmonia. Isso fica bem evidente quando a gente assiste a interação dos dois. Jair Bolsonaro, por sua vez, que tem aquele apoio mais remoto a Ricardo Nunes. Durante o primeiro turno, a caminhada que ele preferiu fazer, por exemplo, na véspera da votação do primeiro turno, foi lá no Rio de Janeiro com Ramagem, que concorria à prefeitura do Rio de Janeiro e acabou não indo para o segundo turno. Eduardo Paes faturando, liquidando a fatura ainda no primeiro turno. E agora, Bolsonaro com essa expectativa dele participar um pouco mais ativamente da campanha de Ricardo Nunes. Seria o caso para aumentar as chances de Ricardo Nunes, que embora esteja na frente nas pesquisas, mas a eleição só é decidida no dia D, né? Seria o caso, pensando aqui do ponto de vista estratégico, político, de Jair Bolsonaro ter essa presença mais ali lado a lado, fisicamente, olho no olho com o Ricardo Nunes, assim como o Lula tem feito um pouco mais com o Guilherme Boulos? Sim, seria, né? Na verdade, foi uma discussão entre eles, vamos dizer assim, no primeiro turno, essa ausência efetiva do ex-presidente Jair Bolsonaro junto a Ricardo Nunes, né? Era uma coisa, eu apoio, mas eu não colo imagem. Então, ficou essa mensagem muito clara. E depois, obviamente, das cobranças e das exposições que tiveram entre os grandes apoiadores, tradicionais apoiadores dele durante a eleição, não só as eleições municipais, mas as eleições que foram as eleições nacionais anteriores, voltou-se esse tipo de comportamento, o tipo de postura de estar mais próximo. Eu acho que foi muito uma postura, eu entendo para mim, né, foi, a leitura que eu fiz foi uma postura, deixa ver o que vai dar e depois eu colo minha imagem. Para mim ficou muito claro isso. Então, agora vamos ver o que acontece, né, com essa vinda de forma direta, né, a gente vê pelos eventos que são promovidos pelo ex-presidente, a adesão de uma população, mas o município de São Paulo é muito diferente do que é uma eleição presidencial. A gente tem acompanhado isso durante várias eleições, essa não é a primeira. Lembrando que o Ricardo Nunes ele chega
nessa posição em função do antigo prefeito, né, do ex-prefeito Bruno Covas. Ele não era uma figura politicamente extensamente conhecida, então ele surfou, vamos dizer assim, nessa onda, e reaparece nos últimos 6 meses com muito mais intensidade. Então, tem um contexto que precisa ser lembrado, né? E fora o que a gente ouve na campanha do candidato, infelizmente, não é muito a realidade, né? Para quem mora aqui em São Paulo, a gente sabe que não é a sensação que eu tenho, que eu estou ouvindo, que a gente mora na Suíça, né? Quando a gente ouve a perfeição que é vendida. Mas vamos deixar todo mundo ter aí seu posicionamento. É isso que a gente vive, essa é a importância da democracia, né? Essa divergência, né? Mas os fatos são fatos. Jandaraci, sobre o apagão em São Paulo, até o próprio Guilherme Boulos baixou um pouco o tom, tendo em vista que a situação começa a voltar à normalidade. Ele estava usando bastante isso para tentar minar o poder político ali de Ricardo Nunes, que segue adiante nas pesquisas, uma forma até de colocá-lo como um gestor, no mínimo, omisso, e que ele seria uma alternativa para que esse tipo de coisa não acontecesse mais em São Paulo. Agora, com as coisas se normalizando, ainda tem alguns endereços, claro, que ainda não tem ali toda completamente restabelecida a energia elétrica, ou restabelecido o fornecimento de energia elétrica, mas o fato é que ao longo de toda a semana passada, isso foi munição política para Guilherme Boulos atacar Ricardo Nunes, ali do ponto de vista estratégico, político, né? O que se fala hoje em São Paulo, e eu queria sua análise aí, tanto como cidadã quanto como analista, né? Como é que está essa questão do apagão em meio a essa disputa de segundo turno? Influencia um pouco, né? Na sexta-feira, de novo, alguns bairros já sofreram de novo com a ausência de luz, e muitos ainda nem retornaram, muitos lugares ainda nem retornaram 100%, mas é importante sinalizar que a gente está falando quando a gente fala de chuvas e apagão, é uma constante em São Paulo. Queda de árvores é uma constante em São Paulo, quando a gente tem temporal. Então, o que eu entendo dessa massificação foi importante, foi um fato importante, mas faltou deixar muito mais claro o papel de cada um. As pessoas não sabem onde começa o papel da Enel e o papel da prefeitura. E foi jogado muita informação confusa para o público para ajudar nessa definição de que era a responsabilidade de quem. Como eu falei na semana passada, ambos são responsáveis, tanto a concessionária quanto a prefeitura, né? Cada um com seu peso de responsabilidade, porque a zeladoria da cidade é da prefeitura. E os contratos públicos estão claros da concessão. Então, ele usou, mas o que eu falo, né? E eu volto a falar, toda a campanha, e isso tem sido uma característica das campanhas dos partidos de oposição, principalmente à esquerda. A comunicação não tem sido clara o suficiente e não está chegando aonde deve chegar. Então, tem um exercício muito claro que a gente precisa fazer. A gente viveu uma eleição combatendo fake news. Se a gente for olhar a retórica, o apagão foi apenas um dado, mas toda essa eleição, toda, né, do começo ao final, a gente viu uma série de combate a fake news e essa falha de comunicação. O que a gente tem visto é uma falha muito clara de comunicação. Então, aqui tem um exercício. Ele explorou o máximo um dado, mas eu tenho um ponto a rebater, que eu venho falando desde o começo, né? O trabalho, a rejeição à figura do Boulos. Então, esse trabalho, ele não foi explorado como deveria ter sido. Então, essa é a minha análise, né? Como cidadã e como analista. A gente está falando de uma questão de construção de imagem que deveria ser trabalhada durante há mais de um ano, trabalhando a rejeição, porque não foi definido que seria candidato há 4 meses atrás. Então, tem um trabalho que deveria ser feito, principalmente de comunicação, né? A gente viu o candidato que saiu, o segundo candidato, o terceiro candidato saiu derrotado. Qual foi a arma de comunicação dele?
Então, está muito claro, a gente tem visto o poder das redes sociais, o poder da construção de imaginário, o poder da adesão. Isso não foi trabalhado pelo candidato. Então, esse é um fato. Então, hoje, já às vésperas, faltando 4 dias, 5 dias para a votação, tem um retrato muito claro. O que derrota o Boulos é muito mais do que o Ricardo Nunes, mas a rejeição ao nome dele. O Marçal, ele saiu da disputa, ele ficou em terceiro, ficou ali pelo primeiro turno, teve algumas entrevistas que ele deu na sequência, condicionando o apoio a Ricardo Nunes, a um eventual pedido de desculpas por parte do próprio Ricardo Nunes, Jair Bolsonaro e outros políticos ali daquele círculo de convivência, tanto de Bolsonaro quanto de Ricardo Nunes. E no final das contas a gente não tem visto mais Pablo Marçal desde então. Pelo menos aí nesse contexto da disputa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. E aí o eleitor de Pablo Marçal, de certa maneira, ele fica um pouco órfão, né? Há uma tendência a se redirecionar o voto para Ricardo Nunes, mas há também uma tendência daquele eleitor de Pablo Marçal, mais apegado àquele discurso antissistema, ele falar, não, agora eu também vou votar em branco, é nulo, vou me abster, não vou para as urnas. Pode ser que a gente até tenha agora, no segundo turno, em comparação com o primeiro, uma abstenção maior, uma quantidade maior, até pensando nesse eleitor de Pablo Marçal que não vai votar no Ricardo Nunes. Sim, é um número significativo. E aí eu queria até te passar a seguinte pergunta. Haveria uma reversão nessa tendência se Pablo Marçal tivesse apoiado efetivamente Ricardo Nunes no segundo turno? Eu acredito que sim, né? Até porque existe um alinhamento de pensamento muito próximo, né? O comportamento do Marçal, quem estava indo elegendo o eleitor do Marçal, ali você tem um peso muito mais próximo ao Ricardo Nunes e ao bolsonarismo do que ao Boulos. De novo, o grande problema dessa eleição vai ser pessoas que tomaram decisão de não ter que escolher entre um e outro, dos candidatos que aqui estão, tanto Nunes quanto Boulos. E aí sim a gente vai ter, corre risco de ter um número muito significativo de abstenções e voto em branco. Até porque o Marçal não se posicionou, o Marçal voltou para a vida dele de venda de cursos, né? Tá massivo aí vendendo cursos, vendendo a metodologia dele de coaching. Então, ele voltou para o mercado dele, mas a gente tem muito claro qual é o cenário hoje, né? Você tem um grupo de eleitores e isso se dá, como eu falei antes, Jesus, ao nível de rejeição. Olha as pesquisas, você vai ver o percentual de rejeição do candidato Boulos é bastante significativo. E foi um índice que não se reduziu ao longo da campanha de forma significativa. Então, não houve um trabalho para reverter esse índice de rejeição e atrair esse que está antissistema. Você tem um pouco de mexida, muito pouco, de eleitores que migraram para um ou para outro, até porque o Marçal não declarou apoio, claramente, e ele, de novo, trabalhou com a contra-informação. Se a gente observar, a gente teve um número significativo de pessoas que votaram 13. Quem acompanhou bem de perto essas eleições, viu que várias vezes, durante a campanha, o Marçal, com o público dele, nessa comunicação dele, mandava as pessoas votarem 13, sendo que o número do candidato era outro. Então, observem toda uma estratégia de comunicação e de desinformação, que aqui é diferente, não é fake news, né? Então, juntou dois grandes riscos. Você sabe que o próprio World Economic Forum fala que os dois maiores riscos do século é desinformação e informação falsa, fake news. E ele trabalhou divinamente com isso. Então, gente, quando eu falo isso, não estou dizendo que é correto, mas ele soube usar essas duas armas muito bem dentro da campanha política. E isso gerou os resultados que nós estamos presenciando agora.